Olá, vamos falar um pouco sobre um dos grandes males que afetam o nosso país, a dívida externa. Sabem quando ela surgiu? No início do Império. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra de 2 milhões de libras esterlinas. Dom Pedro I, para conseguir o reconhecimento das nações europeias à independência do Brasil, assumiu essa dívida. País novo, sem uma economia estabilizada ainda, o Brasil viu-se obrigado a rolar essa dívida, ou seja, começou a fazer novos empréstimos para pagar os antigos. E isso continuou por mais de 100 anos, tendo uma pequena pausa durante os governos de Getúlio Vargas. Para você entender melhor, vamos comparar com o seu cartão de crédito. Já sabe como funciona. Se você paga totalmente a fatura das suas compras no mês, ótimo, você zera a dívida e vai dormir tranquilamente. Mas se você pagar somente o mínimo, sua dívida cresce a cada mês. Você continua comprando e pagando somente o mínimo. Você vai rolando essa dívida até chegar a um ponto que não consegue mais pagá-la. Então, a administradora bloqueia seu cartão e propõe que você pague em parcelas fixas. Você topa por achar que é negócio bom, mas você ainda tem que comprar comida, remédios, etc. E essas parcelas estão fazendo falta. Então você cede à propaganda de uma financeira e faz um empréstimo para pagar essa dívida do cartão e sobrar algum para os demais gastos. Aí começa a sua ruína. Chega uma hora que você está literalmente falido. Assim é com o Brasil. Só que a coisa é mais complicada. Envolve negociações em que os credores estão com a faca e o queijo na mão, sem abater a dívida principal, ou seja, o país continua devendo o valor principal. Vai-se minando suas reservas com o pagamento desses juros, que em verdade são flutuantes. O que são juros flutuantes? No exemplo do cartão de crédito, a proposta da financeira é de um valor fixo mensal, com juros embutidos, isto é, você sabe quanto vai pagar. No caso dos juros flutuantes, o credor, ao seu critério, pode aumentar a taxa de juros que normalmente está atrelada a um ou mais índices econômicos, como IPCA, IGPM e outros. A taxa é flexível, isto é, os juros são flutuantes. E a dívida principal? Esta também sofre alterações, pois normalmente é contratada em dólares. Se o dólar sobe na cotação, a dívida externa também aumenta, como ocorreu agora, aumentando-a em mais de 5 bilhões. Por isso que ela se torna impagável, se torna eterna e sempre crescente. Para se ter uma ideia desse desastre, em 2009, do Orçamento Geral da União de 1 trilhão e 70 bilhões de reais, 36% foram destinados ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública, algo em torno de quase 400 bilhões de reais. Em 2012, do orçamento de 2 trilhões e 150 bilhões de reais, mais de 1 trilhão de reais foi para o pagamento dessa dívida. E em 2014, da previsão orçamentária de 2 trilhões e 360 bilhões de reais, cerca de 1 trilhão foi destinado a isso. Como se vê, ela consome anualmente quase metade do orçamento público, sem a devida contrapartida no desenvolvimento social e econômico do Brasil. Grande parte desses empréstimos externos foram efetuados ao longo do tempo por empresas estatais, estados e municípios, sem a obrigatória aprovação pelo Congresso Nacional, e muitos foram utilizados se sabe lá onde. E a União, a partir do governo Collor e para continuar a receber empréstimos externos, assumiu essas dívidas. Com isso, a dívida que era somente externa passou a acumular a interna também, ou seja, passou a ser uma coisa só, dívida pública. Assim, não é somente a corrupção e a roubalheira que foi instalada no país a causa de nossos males, mas também a insana sistemática de contrair dívidas com banqueiros e países estrangeiros, como se tudo se resolvesse com o grande prêmio da Mega Sena. Enquanto tivermos governos supostamente democráticos, nosso futuro estará sempre comprometido e jamais passaremos de um país de terceiro mundo, embora tenhamos tecnologias de última geração para nosso consumo, ao custo de juros internos altíssimos, constituídos pela política monetária do Banco Central do Brasil, que penaliza a indústria e empreendimentos nacionais, bem como ao cidadão que toma empréstimos bancários. E o povo, em sua maioria, eternamente continuará sem educação, saúde, segurança, moradia e sem emprego digno. Vamos às ruas para saber do povo brasileiro qual o papel do parlamentar em sua vida. A gente acredita e não acontece nada. Pessoas que não estão governando para o país ou para as pessoas, eles estão governando apenas para eles mesmos. Que eles não fazem nada pelo brasileiro, o brasileiro está sofrendo muito. Eu acho que a crise está feia, no contexto geral. A gente tem uma parcela de culpa por votar em pessoas que não deveriam estar lá.
Só que eles não estão pensando assim em melhorar o Brasil, eles pensam mais em instalar por causa do dinheiro. Esse pessoal, ele só procura só os interesses dele. São todos. Não é uns e outros, são todos. Vejam a indignação do povo ao saber que um parlamentar custa cerca de 2 milhões por ano aos cofres públicos. Isso eu não sabia. Tudo isso para não fazer nada, né? Não sabia dessa informação. É bastante, né? Se fizer um terço do que eles prometem, já estava valendo. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Se eles vivessem com 700 e pouco, eu acho que eles iriam aumentar o salário mínimo. Eu nem desejo que eles vivam com um salário mínimo, porque isso é indigno para qualquer pessoa. É um absurdo, mas sei que é verdade. O que a gente paga para eles é um serviço que nunca retorna para nós, ou seja, é propaganda enganosa. Com um custo de até 2 milhões de reais por ano, olha só as leis que eles propõem. Tem um deputado que quer que os ventos sejam patrimônio da União, para o Estado receber royalties a partir da geração de energia eólica. Defende que todo ciclista seja obrigado a emplacar suas bicicletas e pagar licenciamento. E mais este, quer que você possa pedir indenização em caso de violação de deveres conjugais, ou seja, se for traído. E olha essa, liberar rojões e outros fogos de artifício para membros de torcidas organizadas. E ainda que policiais expulsos da corporação tenham direito à pensão militar. Não bastassem essas propostas e a crise econômica que estamos vivendo, os senadores acabaram de aprovar a construção do Parla Center, que é um shopping center no Congresso, no valor de 1 bilhão, que será pago por nós. Fala sério. O PMN cedeu esse espaço para o povo brasileiro mandar o recado para os parlamentares. Gostaria que eles passassem um dia no hospital público, matriculassem os filhos, os netos numa escola pública para ele ver a vergonha que tá. Tem que haver uma melhora, não tá bom, ninguém tá satisfeito e tá afetando todo mundo. Eu convido um deles a passar uns 2 meses lá na minha casa. Político, socorro, o Brasil tá se afundando. Não tá acabando só com vocês, mas com todo mundo. É porque você tem que fazer o papel de vocês, não pensar só no dinheiro, pensar também na população. Tem que trabalhar direito, porque vai ficar seus netos, vai ficar seus filhos, seus bisnetos, entendeu? Eles deviam utilizar todo o serviço que a população utiliza. No caso, saúde, transporte público, para sentir na pele o que a gente passa. É isso aí. Segundo alguns economistas, em 2018, a dívida pública representará cerca de 70% do PIB brasileiro, que é a soma de riquezas produzidas. Eu fico me perguntando, os meninos e meninas que mandamos para Brasília, 594 para ser mais precisa, que nos custam cada um cerca de 2 milhões por ano. Eles deveriam estar preocupados com esse mega problema, que vai cada vez mais escravizar o povo brasileiro. Eu me pergunto, qual é a importância de passarem meses e meses discutindo uma reforma política que não vai mudar nada? Não vai resolver a questão da corrupção. Não vai resolver coisa alguma. Proibir empresas de financiarem a política? Ora, as empresas não farão, mas seus diretores sim. Qual vai ser a grande diferença disso? No meu entender, nenhuma. Qual é a importância de uma janela para que deputados possam trocar livremente de partidos? O que isto vai mudar na sua mesa? Quanto isto vai representar na sua conta de luz, na sua saúde e na educação dos seus filhos? Está na hora de que nós, mulheres principalmente, assumamos de uma vez por todas a responsabilidade. Passemos a exigir destes que são sustentados por nós a responsabilidade de achar uma solução para esse problema, esse mega problema, que é a dívida pública. Filie-se ao PMN 33, o partido que defende a soberania nacional, na busca incessante por uma sociedade mais justa. Ligue 0 operadora 11 3214 4280 ou acesse pmn.org.br.
O povo brasileiro exige respeito. Justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.